Olá, seguidores. Vamos aqui para o meu vídeo comentando o que teve de mais importante na live aqui de dezembro, referente a novembro. Então, eu vou repassar com vocês aqui com o meu olhar mais crítico, aqui interpretando o que o gestor falou na live, né? Então, vamos lá, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, a live, o gestor, ele começou aqui por esses considerações iniciais, né? Ele começou aqui falando sobre o projeto Mar à Vista. No entanto, ele apenas deu as manchetes, né? Não aprofundou muito. Então, realmente, que um ponto bem negativo, acabou que o gestor meio que se perde aqui, falando aqui sobre considerações macroeconômicas, em vez de focar aqui nesse projeto, que realmente é algo importante. Lembrando que o projeto Maravilha a gente está falando de cerca de 20% do PL, acho que são 19%, porque você precisa somar o CRI Exata, CRI Vitória Brasil e a Debênture de Mar à Vista. Todos eles têm como o mesmo devedor a construtora incorporadora Vitória Brasil, lá de Aracaju. Mas, então, esse aqui com certeza foi um ponto negativo da live. O gestor deveria ter dedicado muito mais tempo em detalhar o que está acontecendo aqui com situação aqui com o devedor. Realmente falta muito detalhe aqui. E lembrando que, como é uma exposição muito elevada, 19% do PL, qualquer coisa que acontecer aqui é muito importante, né, que a gente tenha um, um bom esclarecimento sobre o que está acontecendo. Então aqui a gente vai ter que ficar aqui na expectativa do relatório de risco, né, para ver se eles vão realmente nos entregar aqui a quantidade de informações suficiente. Mas então, aqui o que o gestor comentou, ele falou que sobre essa auditoria aqui de obras, ele falou que a soma de obras saiu de 100 milhões de reais, cento e poucos, para 140 milhões de reais. Agora aqui sobre como dar prosseguimento a esse projeto. Ele falou que tem duas opções. Ou o incorporador ele coloca mais garantias, o incorporador toca sozinho algumas fases. E aqui ele teve um momento que ele falou em descartar, descartou impacto nos rendimentos, e o que para mim significa que eles não, pelo menos agora, até o momento, eles não têm intenção de tirar eh, resultados aqui do fundo para aplicar em Mar à Vista. Pelo menos essa é a intenção, né? Porque o que eles vinham fazendo até então é basicamente um reinvestimento do que entrava no projeto, ficava ali dentro mesmo. Lembrando vocês que o projeto Mar à Vista é composto por várias fases, são 8 fases. Vou pegar aqui para vocês. Aqui teve a primeira fase, aquela fase mais chata, cheia de área comum, e a intenção deles é, com os recursos de cada fase, dar prosseguimento para outra, né? Mas pode ser que aconteça aqui de eh, eles terem que colocar dinheiro de RPR11 aqui, né? E não vou iludir você, se isso daqui realmente acontecer, tiver que aportar mais ainda, vai ser chato, tá? Pode ser que atrase ainda mais esse retorno dos bons rendimentos aqui para o RPR11. E vocês também que aqui trata-se de um projeto que tem um bom desempenho, né? Um bom desempenho de vendas. Sei que 70% do projeto já está vendido. E vocês estão vendo aqui as vendas por fases, né? Já tem várias fases, um bom percentual de vendas. Então aqui é um problema de aparentemente de expectativa de obras, né? Tem que ver se o valor praticado nas vendas foram aderentes aqui ao custo que eles vão ter. Isso aqui foi um problema bem grave que vários corporadores sofreram aqui nos últimos anos, né? Depois desse aumento do custo de construção. Ok, prosseguindo aqui agora sobre o que a gente teve na live, também vou acrescentar mais algumas informações que eu obtive aqui sobre
o CRI Barbosa. O CRI Barbosa que ele financia o empreendimento New York na cidade de Varginha. Pegar aqui e mostrar para vocês. É, qual foto que eu escolho aqui? É esse projeto aqui que está sendo financiado por esse CRI. Então, aqui na live, o gestor basicamente falou que eles esperam uma conclusão em agosto e de que as obras estão caminhando bem. Então, basicamente foi isso que ele falou, mas antes daqui, até dessa live, eu tinha entrado aqui em contato com a incorporadora para obter um pouco mais de informação. Então, vou agora repassar aqui para vocês. Primeiro ponto aqui, elogiar aqui o pessoal da Barbosa, tive bastante facilidade aqui para entrar em contato com responsáveis pela incorporadora, tá? Consegui conversar com uma pessoa bem importante, acho que é um dos diretores lá da empresa, e no mesmo dia que eu entrei em contato, eu consegui ser atendido. Que basicamente estou meio que desistindo de obter informação via Urca, né? Agora estou tentando ir aqui direto na fonte, né? Inclusive, entrei em contato aqui com o pessoal da Maravista para ver se eu consigo obter aqui um pouco mais de informação. E lembre que quem participa do meu grupo Telegram tem acesso antecipado, né? Quem é assinante aqui do canal. Mas então, sobre o projeto Barbosa. Aqui ele diz que as obras ele está em quase 80%. Acho que é mais ou menos o que tá em linha aqui é, com o que está no próprio relatório aqui do RPR-11. E aqui se vocês seguirem aqui as mídias sociais da empresa, realmente dá para perceber um movimento bem elevado aqui de movimentação bem alta de materiais chegando, de muita gente trabalhando aqui no projeto. E aqui ele falou que a parte civil ele está praticamente pronta e que o acabamento já está em andamento, aqui na fase de gesso e de pele de vidro. Então, essa aqui foi uma conversa no início de dezembro. Esse vídeo que deve sair para vocês no começo de janeiro, na área gratuita. E aqui um ponto muito importante sobre essa questão de obras. O prédio ele vai ser entregue no contrapiso. E então, para quem não está muito familiarizado aqui com essa parte de construção civil, essa entrega no contrapiso significa que como ele falou que usou se entregue na fase cinza, ou seja, sem acabamento interno. Então aqui é sem acabamento algum mesmo, tá? Nem sequer nas áreas molhadas, no caso cozinha, banheiro, a área de serviço, realmente os empresas colocam, tem que entregar aqui um acabamento para receber financiamento por parte dos bancos. Mas aqui ele me disse que não tem acabamento nenhum, tá? Então isso aqui é muito positivo porque acelera bastante essa questão de obras, né? Então deve realmente aqui construir a fachada externa, as áreas comuns, é claro que tem que ter acabamento, né? E pronto, e aí já entrega para os compradores. E aqui é um empreendimento de altíssimo luxo, tá? Altíssimo luxo mesmo. Então faz sentido, né, que eles entreguem aqui nessa fase cinza para deixar aqui a cargo dos compradores terminarem, escolher, né, personalizar aqui o acabamento. Aqui algumas outras informações que ele me passou. Ele falou que os elevadores são instalados aqui no mês de janeiro de 2026. Ah, também questionei essa quantidade de operários. Eles falaram aqui que tem 60 pessoas aqui nesse empreendimento. Também chegou a falar que eles estão trabalhando, inclusive, nos sábados e domingos, seguindo aqui as normas, né? Então, realmente está aqui dando uma bela de uma acelerada aqui nas obras para concluir a tempo aqui esse empreendimento New York. Então, realmente bem adiantado mesmo. Aqui eu questionei ele sobre a previsão de entrega. Ele me disse em outubro de 2026. Então, aqui está uma data até mesmo posterior à estimativa dada
pela Urca, né? Realmente ele quis ser um pouco mais conservador aqui nessa estimativa que ele deu, né? Mas enfim, prefiro que seguir as informações do incorporador do que da Urca. Então aqui, previsão para outubro de 2026. Com relação às vendas aqui desse projeto, eles falaram que em breve pretendem reiluminar o prédio e que ainda não voltaram com o time comercial de propaganda com mais força. No entanto, eles pretendem fazer o relançamento em breve, antes das obras, antes do término das obras. Inclusive, estão montando um stand de vendas aqui no local. Aqui eles também reforçaram que é um empreendimento que não tem concorrentes na cidade. Não tem outro projeto aqui do nível de luxo aqui desse projeto aqui em New York. Com relação ao pagamento dessas vendas, e que é um ponto fundamental para o RPR11, né, que é sobre quando que o fundo vai receber esses recursos de volta ao CRI. E aqui ele me disse um ponto muito importante. Ele falou que tem uma carteira relevante a ser recebida na entrada das chaves. E aqui é o seguinte, é um projeto de alto luxo, né? O pessoal aqui tem dinheiro, com certeza tem dinheiro, muitos aqui vão ter dinheiro para pagar à vista. No entanto, eles vão pagando aqui uma parte durante a fase de obras, né? E quando tem entrega de chaves, eles fazem a quitação completa do imóvel. Então, isso aqui é muito positivo. Assim que terminar as obras, entregar as chaves aqui para os moradores, acontece esse pagamento. Então, isso que significa que o CRI deve ser quitado em não muito tempo, né? Pelo menos essa é a minha expectativa. Então, é que seria um retorno bem rápido dos recursos. Que questionei ele sobre financiamento. Ele disse que realmente que o projeto fica de fora aqui do financiamento subsidiado, né? Mas que tem algumas unidades que têm sim financiamento bancário. Então, aqui é sobre isso que eu tinha para falar com você sobre o CRI Barbosa. Então, aqui é realmente um caso bem positivo, um caso que com certeza que eu acredito vai ter solução, que hoje não contribui com a renda e em breve deve vir a contribuir. Ok, agora falando sobre isso, antes de ir para mais alguns projetos, atualizações, vou entrar com vocês aqui sobre essa tabela que eu tenho feito sobre o RPR11. Então, aqui eu tive uma atualização aqui na última live. O gestor falou que o CR faz Sense ele contribui com a renda, ele paga juros e correção monetária. Então, aumentou aqui a parcela de o RPR11 que gera renda. E vocês estão vendo mais ou menos o retrato de um RPR11 como ele é hoje. Aqui a gente tem 31% do fundo que gera renda. E aqui tem alguns projetos que eles estão em obras, portanto não geram renda atualmente. Aqui estima que cerca de 9% comece a gerar renda no curto prazo, ou seja, que até uns 6 meses, talvez um pouco mais. Aqui tem uns 13% que eu acredito que comecem a gerar renda em até um ano, aqui talvez no final de 2026 ou começo de 2027. Tem aqui 11% que seria algo mais de longo prazo, que algumas coisas mais relacionadas aqui ao devedor prima. Tem aqui cerca de 19% que seria de Mar à Vista, que é algo que considero aqui como desconhecido, porque ah, não sei o que vai acontecer aqui, né? A gente não tem informação suficiente. Lembrando que estou entrando em contato aqui com a incorporadora. Há alguns minutos atrás que eu comecei esse trabalho de tentar entrar em contato com a incorporadora, né? Tem aqui cerca de 17% que eu considerei como caso perdido. E aqui está o FII o CRD Paula, aqui o CR Olimpo. Então, o que vocês podem ver aqui, de casos perdido mesmo, é 17%. O restante que dá para a gente esperar algum tipo de recuperação ou de contribuição com a renda. Ok, continuando aqui agora sobre os projetos aqui do que foi comentado na live e mais umas informações adicionais.
É sobre o CRD Paula. Aqui o gestor, ele foi bem breve, né? Falou que tem negociações diretas aqui com os demais compradores, ou seja, aqui com o condomínio de compradores. E olha, essa aqui pode até ser bom, tá? Essa questão de condomínio. Porque na negociação com o incorporador, a URCA teria, o RPR11 teria que fazer o aporte integral, né? Agora aqui, quando eles estão negociando com esse condomínio de compradores, pode ser que esses compradores façam, ajudem nos aportes também, né? Somente no projeto de alta renda aqui do CRD Paula, pode ter alguns aportes aqui dos compradores, né? Aqui, principalmente do projeto de alto padrão. Aqui, esse é as obras do Hortus Anália Franco. Esse daqui seria o projeto de alta renda, também muitíssimo aqui adiantado. Aqui o projeto mais, não sei se é de baixa renda, econômico, aqui acho que de mais média renda, né? Que ele também está bem adiantado, segundo aqui que eu consegui apurar, está em 86% aqui no estágio de obra de um dos empreendimentos. Então, aqui ainda vai demorar um tempo, mas é até bom que o fundo ganha tempo, né? Deixa as aportes quando o caixa estiver mais tranquilo. Ok, passando agora para as atualizações de terras altas. Então, aqui o gestor ele reforça que a fase um ela foi concluída e que agora a ligação de água e luz deve acontecer aqui no ano aqui ainda em 2025. Isso aqui deve dar uma impulsionada aqui na questão de vendas, né? Aqui ele também fala sobre uma tal de fase 2. A fase 2 ela, aqui ele estimou na live para os primeiros semestres de 2026. O ponto negativo é que ele falou sobre um aporte externo de 4 milhões de reais que ainda tem que acontecer. E que eu espero que realmente o fundo não tenha que alocar mais dinheiro nisso. Ok, sobre o CRI Sky barra Paulo Afonso, ele disse que termina aqui em janeiro de 2026, realmente já está nos finalmente. Que Nova Souza, ele deu prazo para abril de 2026, aqui ele não teve aporte aqui no mês de novembro, que ele disse que o aportado em outubro foi suficiente pelos 2 meses, mas que a obra não tinha parado. Então, também aqui positivo, está caminhando. É, Sobre Riacho Doce, ele disse que está com negociações com o condomínio de compradores, que deve se estender até fevereiro de 2026. Então, aqui mais um caso que fica no aguardando aqui. E mais uma vez, o gestor não me respondeu a pergunta se o aporte aqui é de 6,9 ou 1,8 milhão de reais. Aqui sobre um projeto que nem está na lista, aqui o CR Nilo, aqui um projeto já estava bem nos finalmente. O gestor falou que eh, parece que resolveram todas as pendências aqui e que o Habitat começa, eh, vai ter que ser no começo de 2026. Seis os recursos retornando aqui para o caixa do fundo. Então, no caso que estava já bem adiantado e já está começando a trazer resultado. No entanto, era pouco representativo, né? Sobre o CRI Faz Sense, que é uma multipropriedade lá em Palmas, no Tocantins. Isso aqui também é um caso de obras já concluídas também. Agora só falta aqui a questão de marcenaria, né? A parte do enxoval. Aqui eles colocaram a previsão de entrega em abril de 2026. Detalhe, como eu disse, aqui a gente já tem a contribuição de juros e correção monetária. Então, essa conclusão ela não aumenta o resultado do fundo, mas ele passa a pagar a amortização. A amortização é devolução de capital. Isso aqui também é algo muito importante para o fundo, né? Ele devolve esse capital, ele começa a colocar em outras obras que hoje não estão gerando renda, aí termina logo essas obras, e com isso consegue dar prosseguimento aqui é, dá para concluir alguns projetos que não geram renda hoje. Concluindo eles, tem a oferta e lucro e pode investir em CRIs.
Lembrando que a intenção aqui do gestor é acabar com essa questão, essa chatice de obras, investir somente em ativos já performados ou com as obras bem próximas do seu término. Agora aqui, sobre os projetos, era isso que o gestor atualizou. Vou falar aqui sobre alguns outros pontos aqui discutidos, sobre o rendimento. Olha, o gestor, ele meio que deu um guidance extraoficial aqui para o RPR11. Ele falou que espera cerca de 35 a 40 centavos aqui de rendimento para o primeiro semestre de 2026. Então, meio que já respondendo aqui um pouco da capa do vídeo, se 2026 vai ser onda virada, a gente teve que certeza que o primeiro semestre não vai ser, não vamos ter essa virada, né? Se essa virada vai acontecer no segundo semestre, ainda não consigo dizer. Mas então, eu só disse que para esperar entre 35 e 40 centavos, a depender do IPCA. Olha, aqui para o mês de dezembro, vocês já vão estar até com esse dado aqui quando vocês assistirem. Minha expectativa é de um rendimento de 35 centavos, já que vai levar em consideração o IPCA de outubro, que foi apenas 0,09. O gestor falou assim, ele falou que é 35 centavos se o IPCA for negativo, deflação ou com uma inflação muito baixa. No caso, outubro se encaixa aqui nessa inflação muito baixa. Agora aqui novembro foi 0,18, vai impactar em janeiro. Não sei se esse 0,18 é um IPCA baixo ou muito baixo ou ok para o gestor, então não sei aqui para janeiro se tem um 40 centavos, não, tá? Mas enfim, como a expectativa aqui são de IPCAs mais baixos, é, não sei se a gente vai ter 40 centavos aqui pelos próximos meses, não. Mas enfim, o que é mais importante para o RPR11 nem é o rendimento aqui para os próximos meses, né? Que é um negócio para pensar no médio prazo, médio e longo prazo aqui, tentando pegar essa recuperação do rendimento do fundo com o término das obras. Aqui, a pergunta que eu consegui fazer para o gestor foi com relação à arrecadação total de RPR11 no mês de novembro. E aqui ele me respondeu que o fundo tem uma arrecadação bruta entre 9 e 10 milhões de reais. Então, com uma arrecadação de 9 milhões de reais, aqui o fundo está falando aqui de cerca de 76 centavos, 77 centavos a 85 centavos por mês. Então, se você forem olhar aqui na DRE, tem uma receita muito menor, né? Isso aqui acontece porque boa parte dessa arrecadação nem sequer entra para o RPR11, fica nas próprias SPS. Perguntei isso porque realmente o nível aportado aqui no mês de novembro foi bem baixo, né? O aportado aqui foi baixo e ainda por cima teve uma queda aqui no caixa. O que fiquei até pensando que pode ter sido aqui algum gasto com as auditorias, né? Tem que pagar isso aí e não sei de onde é que sai esse caixa. Pode ser um dos motivos disso. Essas auditoриas são bem caras, pelo menos acabou com isso daqui, né? Ah, ok, agora aqui sobre o que ele falou nas considerações finais. Ah, olha, ele falou que o relatório de risco sai aqui no início de 2026. Que vamos ver se realmente vai sair, né? Estão na promessa disso já há bastante tempo. Aqui ele reforçou que o fundo ele ainda, que o fundo está evoluindo, mas que 2026 ainda vai ser um ano que vai se falar muito em obras. Então, isso aqui é um recado de que não esperem tanto aumento de rendimento aqui no próximo ano. Ele também reforçou que acredita na recuperação do fundo. Com relação ao desempenho da cota, aqui no momento que estou gravando, no dia 29 de dezembro, aqui na primeiro pregão pós live, parece que o mercado
não estranhou, não achou ruim. Hoje eu estou colocando aqui uma projeção de 35 a 40 centavos para um semestre inteiro. O gestor ele já fez essa projeção aqui no passado, já tinha falado, isso aqui não é muita novidade. E na ocasião a gente observou o mercado caindo bastante, bastante mesmo. Não me recordo qual que foi a live, se foi no. Deve ter sido aqui em outubro, né? Teve desabando aqui 5%, ou se essa foi aqui em julho. Enfim, teve aqui há um mês em que o gestor ele falou isso, de que o rendimento ficaria ruim no primeiro semestre de 2026, e a cotação de um RPR11 ela desabou. No entanto, a gente não observou isso aqui nesse mês de dezembro. Isso aqui me faz pensar que tem alguém bem grande aqui se posicionando mesmo no RPR11. O investidor grande, a gente tem observado que tem umas ordens gigantescas aqui no book de um RPR11. O investidor grande ele não vai ficar achando ruim com as perspectivas de um rendimento fraco aqui para curto prazo. Ele está mais de olho lá no médio e longo prazo, né? Já pensando em 2027, talvez no semestre de 2026. Então, eu até pensei que a gente pode ter uma queda aqui depois dessa live, mas não, até que conseguiu segurar aqui bastante. Então, vamos ver como é que vai ser aqui no mês de janeiro, se esse investidor institucional ele vai segurar ou não a cotação de um RPR11. Mas então acho que é isso que eu tinha para contribuir aqui com vocês. Peça seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!